E aí, sim, bom dia todas y a todos. todas, a todos. Meu Mirna nome Marti, é Mirna Marti. Eu asesora sou regional de la assessora ODS, regional da OPAS, sistemas de dos información y Sistemas de salud digital Informações de e la Saúde unidad de Digital, sistemas de da Unidade información y de salud Sistemas digital e que está a Informações cargo do de Digital, los que está programas encarregada de do alfabetización Programa de digital de Alfabetização la Digital ODS. da OPAS. Bienvenidos a Sejam un bem-vindos nuevo para um webinar, en este novo caso, webinar. de un tema tan Nesse importante caso, como de es um el assunto registro tão civil y los importante como o sistemas de registro cadastro civil y civil, o servicios sistema de digitales, cadastro con civil, registro especial civil, sistemas saludo digitais, com de nuestro jefe de la saudações desde unidad, o nosso chefe Marcelo da unidade, D'Agostino, y de Marcelo nuestro director del D'Agostino, departamento, que é o diretor do Sebastián García departamento, Casareso Godoy, Sebastião Garcia. este webinar, E o con el doctor facilitador Víctor vai ser o Hugo Dr. Álvarez Víctor Hugo Álvares Castaño y el Castanho moderador e o Juan Cortés moderador Escalante, Juan Cortes asesor Escalante. de Ele é o temas de evidencia e assessor inteligencia para la de salud assunto de evidência e en Colombia, en la inteligência em oficina de saúde na Colombia. Así Colômbia, que o yo los escritório da dejo OPAS na en este Colômbia. momento Eu con deixo então Víctor Hugo para que com Victor facilite Hugo para la facilitar actividad. a atividade. Bienvenidos nuevamente. Sejam bem-vindos Adelante, Víctor. todos. Muchas Pode falar, gracias. Victor Hugo. Muito obrigado, Es un honor Mirna. para mí É um hacer la prazer para mim introducción a este webinario fazer a introdução a esse que webinar, se ha denominado Registro que Civil foi chamado de Registro Civil e Estatísticas Vitais na era da interdependência Es el digital. primero E de o los webinars primeiro de un dos ciclo webinars, formativo um enfocado ciclo en transformación formativo digital focado na y transformação digital dos registros que civis e desarrollaremos estatísticas durante el vitais que resto nós del año. vamos desenvolver Esto bajo el entendido durante que o que registros fica do ano. informativos y Isso no estadísticas entendido que os son registros la base civis fundamental e para estatísticas garantizar vitais são a los base derechos de las fundamental para personas garantir os y direitos dos generar cidadãos políticas e públicas con gerar evidencia políticas basada públicas en com evidencia. evidência, baseado na Cuando evidência. hablamos de la Quando a gente interdependencia fala da digital, interdependência estamos digital, refiriéndonos a nós esa estamos falando interconexión sobre essa entre interconexão personas, entre estrutural entre as gobiernos, pessoas, entidades os y governos, as sistemas instituições tecnológicos e en sistemas un tecnológicos ambiente dentro de um digital cada âmbito vez más digital a cada vez mais desarrollado y que desenvolvido exige pues una e que cooperación exige uma multisectorial. cooperação En el contexto de multissetorial. los registros No civiles y las contexto dos estadísticas cadastros digitales, civis e estatísticas eh, vitais, el, la interdependencia a digital interdependência se digital refiere a está se la referindo obligatoria a essa integración entre el registro obrigatória civil y integração entre o sistemas cadastro de civil e identidad os sistemas digital, de así identidade como digital, con também sistemas de como información en salud, como os sistemas de principales informações em saúde, como os eventos fornecedores vitales principais y sobre as con la informações dos eventos clasificación vitais internacional de e a enfermedades como classificação estándares internacional de das salud. doenças como Entonces, padrões esto no es una básicos em opción, saúde. Então, essa não é uma es una opção, é uma obligación. necessidade, é uma Entonces, obrigação. Portanto, em todos debían os seguramente sistemas, formar un teria que ecosistema conformar um que ecossistema pueda digital que garantizar los possa derechos garantir fundamentales os desde el direitos fundamentais nacimiento de las desde o personas nascimento até o y que óbito das provea pessoas de e forma que automatizada información forneça confiable automatizadamente y informações servicios inclusivos. confiáveis e Ahora, en la serviços región de inclusivos. América Latina Agora, y na el região da Caribe, América Latina e o enfrentamos Caribe, nós enfrentamos fuertes desafíos alguns para esa fortes desafios transición para essas transições hacia la era digital de los para a registros era civiles. digital dos Tenemos, registros por ejemplo, la civis. Por fragmentación exemplo, temos a institucional que pasa por fragmentação un lado por el institucional, que déficit de é registros muito notória sobre o persistente subcadastro todavía en la región persistente y ainda na la falta de região interoperabilidad e na entre el parte de sistema de registro interoperabilidade no civil sistema de y cadastro los sistemas civil de salud e o y sistema de las saúde plataformas de e as identidad digital. plataformas de identidade Por lo digital. tanto, se Portanto, requiere para é superar estos preciso, desafíos para ser ultrapassar esses capaces de desafios, romper silos capazes y de establecer quebrar os silos e sinergias entre estabelecer las entidades y interações priorizar la sinérgicas nas entidades e informatización de nuestros priorizar sistemas a transformação digital dos de nossos servicios cadastros digitales. de En este registro panel, civil entonces, e estamos estatísticas buscando vitais. la Neste reflexión painel, estamos colectiva buscando a sobre la reflexão coletiva interdependencia sobre a digital interdependência de los digital diferentes dos componentes del diversos registro civil y componentes do estadísticas vitales. cadastro Están civil invitados e todos los estatísticas vitais. miembros Todos de convidados, nuestra os comunidad de membros práctica da para nossa registro comunidade civil de y prática demás para personas que registro quieran civil e integrarse outras pessoas que en gostariam esta de se integrar labor dentro dessa labor de reflexión civil, de este proceso que reflexão es nuevo para todos que nosotros é en la novo mayoría de para los todos países nós na y maioria dos que países nos va a e garantizar que vai nos acceso garantir inclusivo a los
os serviços inclusivos, dados confiáveis e a proteção dos direitos fundamentais. Então, sem mais introdução, eu dou a palavra a Juan Cortés para que apresente os palestrantes convidados hoje que vão nos introduzir nos elementos chaves para essa reflexão. Muito obrigado. Muchas gracias, Víctor Hugo. Obrigado, Victor Hugo. Sí, a Muito continuación grato. daremos A seguir, vamos dar a los a apresentação. desde hoy. En primero lugar, Primeiramente, presentar vamos apresentar Catherine Copius, assessora de Sistemas de Informações Interdigitais da Unidade de Informação do Digital do Departamento de Evidências e Inteligência para a Ação em Saúde da OPAS, sediada em Washington. el doctor Javier Vargas Herrera, O palestrante será o Dr. Javier Vargas Herrera, mestre em epidemiologia, doutor em medicina pela Universidade de São Marcos, a Universidade Cayetano Heredia, diplomado na Universidade de Washington. Ele já trabalhou como diretor-geral do Escritório Nacional de Estatística e Informática do Ministério de Saúde do Peru. Ele também foi diretor de inteligência sanitária de controle de doenças no Peru e chefe do escritório de tecnologia da informação do Instituto Nacional de Saúde, também no Peru. Também foi coordenador de país na iniciativa Bloomberg, Data for Health, para o sistema de registro civil e estatísticas vitais. Na atualidade, está trabalhando como professor principal do Departamento de Medicina Preventiva e Saúde Pública no Instituto de São Marcos, como consultor da OPAS para os assuntos de sistemas de informações e transformação digital do setor saúde nas Américas. Nosso terceiro palestrante é o psicologista Manuel Yanes Fernandes, instrutor na família de classificações internacionais da OMS, entre as que são destaque sobre a versão número 10, a CIA versão número 11 e a classificação internacional de funcionalidade. Na atualidade, ele se desempenha como subdiretor de classificações da informação em saúde na Diretoria Geral de Informações em Saúde da Secretaria de Saúde do México. E ele é o secretário técnico do Centro Mexicano para a Classificação das Doenças. Ele é o chefe colaborador da OPAS e OMS. Ele já foi responsável técnico dos processos de implementação das atualizações das INS México e coordenação do sistema automatizado da qualificação para mortalidade através do sistema IRIS no setor saúde. Atualmente, ele é o ponto focal para o plano de implementação da CIEL. Damos a palavra, então, à nossa primeira palestrante. Por favor, a palavra é com você. Pode falar. Muito obrigado. Dr. Juan, e primeiro queria falar que 18 para os chilenos participantes é um dia festivo no Chile. Então, minha apresentação está focada nessa ação dos dados da OPAS, principalmente no qual é a visão da OPAS no cadastro e estatística de dados relativo ao manejo dos dados, gerenciamento dos dados. Tudo bem. A OPAS tem mais de 60 anos de experiência de trabalho de estatísticas vitais. Começou desde os anos 50 e 60, basicamente. A causa de estratificação, nós já passamos e transicionamos através de décadas
esse sistema baseado no papel até a transformação digital, do que nós vamos falar daqui a pouco. Esse é o nosso foco aqui. Mas, bom, esse é um assunto, uma linha de tempo muito curta para ver a transição um pouco, e nós já tivemos diversos planos de ação que têm a ver com as estatísticas vitais. O que mais recente está focado em 2023 para 2030, o que nós vamos falar daqui para frente. A gente tem ainda brechas no cadastro civil e as estatísticas no papel na região das Américas dá para ver muito bem comparativamente com outras regiões do mundo. Nós temos bastante alta cobertura quanto ao cadastro de mortes e codificação. Porém, a temporalidade e a qualidade dos dados ainda são um problema. Mesmo que nós já tivemos quase 90% do cadastro de óbitos certificados, ainda falta 1,3 milhões de eventos vitais por ano. Temos problemas com a qualidade dos dados e podemos falar que a temporalidade também, falando desses pontos de tomada das decisões, isso se traduz que em 2022 tivemos uma pesquisa onde só os 265 membros da OPAS tinham entregado essas estatísticas de alta qualidade de mortalidade. Então, temos uma brecha, uma lacuna muito grande para melhorar. Também a Covid-19 impulsionou as eleições, também que estava funcionando o sistema das Américas. Temos uma imagem aqui da Amazonas, do cemitério, onde nós tínhamos um grande aumento dos óbitos na região das Américas, como nós já vimos globalmente, claro. E é isso que eu queria falar, que esse colapso, notificar, certificar as mortes era algo bem complexo. Tinha mortes por causa da doença e a partir da certificação caiu até 50%. Isso foi uma das razões, foi o excesso de óbitos, mas também que muitos dos processos ainda estavam baseados nos documentos em papel. E quando as pessoas trabalhavam em casa e os escritórios estavam fechados, era difícil coletar os dados e obter, claro, esse fluxo de dados. Então, essa foi uma das primeiras lições que deixamos e que tínhamos que focar mais na digitalização do sistema que estava pronto para trabalhar pertinentemente para a notificação dos nascimentos e óbitos. No caso de uma pandemia ou alguma outra situação de emergência no futuro. Então, por parte da OPAS, a agência, que nós somos de saúde, nós temos que ajudar a aprimorar a construção do sistema de saúde quanto o sistema de registro civil. Aqui temos esse gráfico, esse slide, que é bastante usado comumente e descreve o setor saúde nessa coluna e as diversas agências no total da arquitetura do CRVS. Aqui temos salientado o sistema amarelo, as fontes. Quais informações proporcionadas pelo setor saúde? Então, a gente, como um fornecedor de saúde, de informações, alimenta esse registro civil, porque na fonte realmente dos óbitos, nascimentos e óbitos, vem do setor saúde. Nesse setor saúde, também que é um beneficiário do sistema de cadastro civil e sistema de estatísticas digitais, porque esses sistemas estão compilados e codificados nos nossos escritórios da região e vai ser utilizada essa informação sobre saúde também para a tomada das decisões, claro. O nosso trabalho na OPAS está alinhado com diversos compromissos de nível global quanto do cadastro civil e a base de dados estatísticos vitais. E, claro, um deles é, obviamente, as
ODS, principalmente o 16.9, que é a identidade legal para todos, também os sistemas de saúde têm que ter um papel vital, porque não tem entidade legal se a pessoa não tem uma certificação de nascimento ou de óbito. Claro, também alinhamos o nosso trabalho com a estratégia de saúde digital global da OMS e, o mais importante, o CRVS está focado na parte de transformação digital da OPAS, que está desde 2021 a 2030. É uma transformação digital no setor saúde das Américas e é bem importante que o nosso trabalho está guiado e estabelecido já. Temos esse plano de ação IS4H, que é um marco operacional de como aumentar essa operação digital no sistema de informações nas Américas, incluindo a governança e a interoperabilidade, também como a inovação. E o nosso CRVS está estabelecido sob essa estratégia, claro. Mais em detalhe, o que nós fazemos na IS4H é que a CRVS é um facilitador da estratégia IS4H da OPAS e que a estratégia de 3.0 para o futuro nos sistemas que estão se beneficiando do trabalho para fortalecer a governança e a liderança sobre os assuntos nacionais de ICVRS. Apoiamos também os governos dos Estados-membros na construção de uma infraestrutura no nível operativo e trabalhamos com a cultura de dados abertos e a localização dos dados. Também ficamos focados no trabalho para apoiar os países e adotar inovações, incluindo inteligência artificial, aplicativos móveis e também desenhos focados nos usuários. Fazendo isso, a nossa visão é que para 2030 temos que ter todo o sistema de saúde estandarizados, baseados nos sistemas de informações de todos os Estados-membros da OPAS. É uma mudança estratégica e que nós não queremos ter um mapa separado, um sistema integrado de informação de saúde com o cadastro civil e essas estatísticas virtuais nesse espaço. Nós queremos que não sejam silos, que não estejam isolados, mas que sejam beneficiados desse trabalho de CRBS através do trabalho de governança legal, também esses canais de interoperabilidade. E o que nós fazemos especificamente no projeto está focado especificamente para esse cadastro civil e estatísticas vitais e continuamos em apoiar esse fortalecimento, como nós já fizemos nos últimos 60 anos, relatório regional, cobertura nas Américas e reportando esses estados regionais quanto tem a ver com assuntos gerais. Em Genebra, com as estatísticas globais, apoiamos também o desenvolvimento sustentável sem comparabilidade. Apoiamos também os estándares técnicos e as revisões legais e fazemos muito aplicativo e ferramentas digitais para colocar também e incluir os modelos de PSH2, a mortalidade, a integração e também os fluxos com sistemas de informações existentes. Também trabalhamos com todas essas redes de capacidade. Temos muita codificação em CDE, apoio nisso. Estabelecemos pontos focais de ICDE, também em todos os Estados-membros, com cobertura de ao redor de 85%. Tem que ter 2 ou 3 desses estados que ainda não notificaram os nomes. Também temos prática nos ISRS, com webinars, ferramentas compartilhadas e também fazemos a metade do secretariado como um fórum de parceiros nas Américas com diversas agências internacionais. Ajudamos também com estatísticas de saúde e trabalho com a parte da digitalização no relativo às agências parceiras e colaboramos também com o Centro de Colaboração da OMS, como SSMSE, no México, que é um dos exemplos para os padrões e
estandarização na região. Também trabalhamos com evidência e analítica no que tem a ver com esse CRDS para a tomada das decisões. Uma das inovações e as ferramentas preparadas para o futuro que a gente tem é o trabalho que estamos fazendo com ICD-11, um trabalho de codificação na região, ajudando os países para estabelecer o ICD-11, que, como já falamos, é uma ferramenta de codificação com as apps existentes, com esses grupos de trabalho e codificação. Também trabalhamos com mapeamento de negócios, trabalhamos de ponta e cadastro de óbitos, codificação e também inovação para construir inteligência artificial com ferramentas de melhora, com o assunto de certificação de óbitos e também soluções móveis e bens públicos digitais nesse espaço. Eu gostaria de compartilhar também aqui que compartilhamos muito conhecimento, basicamente coisas que são de levar em consideração, como esse Pan American Journal, Saúde Pública, e estabelecemos isso em maio 12, numa sessão especial para aplicações com CBRS. E nas aplicativos que temos agora, temos 9 artigos publicados com nosso ciclo web, os assuntos com prontidão, preparo para as ICD-11, os projetos digitais, estratégias regionais de qualidade, mortalidade, e também alguns artigos de acesso, alguns que estão encaminhando. Damos as boas-vindas para vocês para dar uma olhada nessas publicações na nossa região. E também, se tiverem interesse em ver alguns dos próprios artigos, algo que também estamos fazendo. E o último slide que queria mencionar, que temos aqui para 2025, não estamos trabalhando sozinhos, estamos também realmente trabalhando junto com as outras diversas agências, e estamos com o secretariado, a secretaria, com a rede de agências parceiras da ICRS, incluindo organizações de Unicef, Estados Unidos, aliados, o Global Health Advocacy, também Bloomberg. E temos reuniões globais em que nós já participamos e apresentamos o nosso trabalho realizado nas Américas. Nós já tivemos reuniões em CRS em Nova York, que foi realizado pela filantropia de Bloomberg. Tivemos parceiros técnicos em Trinidade e Tobago, no Caribe, desenvolvendo um roteiro no Caribe, do ICRS na região. Nosso diretor do departamento apresentou na OPAS, na reunião em Istambul, em setembro, e ajudou a contribuir e construir esse resumo de indicadores. E no grupo vamos ter algumas reuniões de alto nível com o Dr. Juan Cortés Escalante, e ele vai apresentar, por parte da OPAS, uma reunião que vai ser realizada em São Salvador. Temos o Ministério e várias pessoas representantes do Ministério. Vamos ter um painel fascinante, onde vai se contribuir para todos os sistemas de certificação civil, e também temos uma reunião grande de transformação digital que vai estar em São Salvador, que vai ser realizado por IP e alguns contribuidores. E vamos ter também a sessão completa quanto a esse roteiro do Caribe, onde vamos procurar áreas de melhora. E, por fim, mas não menos importante, vamos trabalhar também na classificação familiar internacional anual, que vai ser realizada em Genebra, na OMS, que vai ser em meados de outubro. Então, temos muito trabalho, contribuímos com o nível global, principalmente nas Américas. Muito obrigado. Era isso tudo que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito resumido, claro. Gostaríamos de compartilhar muito mais, mas essas eram os assuntos. Tem a palavra, Juan. Damos a palavra agora
para Javier Vargas, digital o assunto de transformação digital de registro civil e estatísticas digitais. Javier. Dr. Javier, pode falar, então. Hoy estamos presentes en el tratamiento de Muchísimas índices Bem, gracias. muito obrigado. Juan, Y bueno, vamos a conversar bom, sobre vamos conversar sobre cómo podemos elaborar como una podemos ruta para elaborar um transformación roteiro digital para del a sistema de transformação registro digital do sistema de estadísticas vitales. cadastro civil de estatísticas vitais Y nas para eso Américas. primero nos É preguntamos para por isso la que nos transformación perguntamos da digital, transformação tanto digital. pero nuestro compromiso Já va más allá del falaram tiene algo que ver en la con el fácil, funcionamiento de las tem a ver com a organizaciones, mudança de adopción funcionamento e das integración de organizações, tecnologías com a digitales, adopção e integração de reinventar tecnologias digitais actividades, modelos para operativos reinventar y sobre atividades, todo modelos revisar la operativos cultura e principalmente a organizacional revisar con a el fin de cultura lograr organizacional innovación y com a valor finalidade de añadido. conseguir inovação, Si ciência aplicamos estos e valor principios agregado a adicional. nuestros sistemas, Se aplicamos esses assuntos ao sistema de cadastro civil e tenemos que estatísticas recordar vitais, tem que que estos lembrar sistemas son sistemas que esses sistemas são que sistemas sustentan governamentais en que estão las sustentados oficinas de los nos ministerios de escritórios salud, dos Ministérios de de Saúde, civiles, dos y cadastros de los civis registros nacionales e de dos escritórios nacionais de estatística. E tem a ver principalmente com acesso aos bens e serviços públicos que o Estado pode fornecer aos cidadãos. Y E quando é um sistema, esses principais atores têm que agir muito articuladamente para conseguir a notificação de extremo a extremo, como se mencionaba, desde la notificación de los hechos vitales dos hasta fatos vitais. su É só publicación a de las publicação estadísticas das estatísticas vitales para la toma vitais para a tomada de decisiones das en varios decisões niveles, em vários níveis. ¿Qué perspectiva Quais buscar perspectivas con la transformación estão digital sendo buscadas com a transformação digital nos países das Américas? Bom, hay que revisar el contexto tem que revisar o contexto no que é desenvolvido o trabalho de sistema de cadastro civil em cada um dos países, o que já foi observado que tem países que têm sistemas de cadastro civil e estatísticas, como pode ser Chile e Brasil, que estão baseados no papel, como a maioria dos países que tem o uso persiste no uso do papel para notificação e para pegar primariamente o dado de um nascimento ou de um óbito está associado ao subregistro e à baixa qualidade dos dados. Até cada 6 de cada 10 óbitos poderia ser não registrada nesses países. E tem muito atraso na reprodução da estatística, porque o papel tem que ser transcrito para outros sistemas. E existem limitações também, portanto, para os cidadãos no atendimento desses documentos, obtenção desses documentos de identidade. A eficiência tem a ver com modernizar esses registros e introduzir a automatização e o análise avançado dos dados. Se nós conseguimos passar dos formulários de papel para os formulários eletrônicos e online, um cadastro online, vamos conseguir introduzir análises avançadas de dados com inteligência artificial ou com codificação padronizada de causa de óbito. Será mais fácil incorporar ou introduzir as CIE-11 e DORIS, por exemplo, para a seleção automática das causas de óbito. Então, dá para melhorar a oportunidade, a precisão, a acurácia dos dados. Não partimos de zero nas Américas. Existem já sistemas que dão certo e no Peru, a certificação de nascido online, SINADE, em Colômbia, Guap, no Uruguai, SEB Digital, no México está se espalhando o SED, SED, em Equador, REVIT e Bolívia, SEAP, são assuntos que têm já formulários eletrônicos. Tem alguns, como o caso de Peru ou Colômbia, e a cobertura, mais de 95% dos óbitos, de um jeito eletrônico. E em outros países estão com restrição para os sistemas hospitalares. Mas na maioria dos países estão sendo cadastrados em papel ainda.
ter um sistema de informações ou formulários eletrônicos online vai facilitar a interoperabilidade entre os principais atores do sistema de cadastro civil de estatísticas vitais. Mas dentro do próprio setor de saúde, pode ter a vigilância epidemiológica. Como é importante ter um sistema de informações online para verificar o acesso de mortalidade por causa dessa doença, mas também quando sejam fortalecidos existem os sistemas eletrônicos, a interoperabilidade vai possibilitar estabelecer um número de algoritmos que poderiam facilitar a tomada das decisões na política pública. Desde o ponto de vista dos cadastros civis para favorecer os processos de identidade e os escritórios de estatísticas, claro, eles vão ter dados mais rápidos. Hoy estamos presentes en el tratamiento de índices Vão aplicar vão ter negócios seguros, controlar aspectos que quando são feitas as transcrições para o papel, exactitud, datas de morte, por exemplo, das pessoas falecidas e restabelecer a mortalidade materna, revisando os óbitos de mulheres em idade fértil. Quando existem outros catálogos, como que pode ser os estabelecimentos, mas fundamentalmente como vai ser, como pode ser incorporar a unificação, que essas informações que nos dão um maior detalhe sobre as causas de óbito e também utilizar DORIS como um software que automatiza tanto a codificação quanto a seleção da causa de óbito. Então, para os cadastros civis, para possibilitar colocar agências nos estabelecimentos de saúde e validar mais eficientemente os dados dos cidadãos, de maneira que podem acessar facilmente os seus documentos de identidade e estabelecer o assunto. Agora, um dos problemas que deve nos dar, onde nós que temos que prestar mais atenção é a segurança, a privacidade dos dados. No Peru, já tivemos experiências referidas que têm a ver com o assunto de segurança dos dados de cadastro civil, mas, no mesmo tempo, já teve uma reação interessante para favorecer a implementação de maior segurança ao acesso dessas informações. Um acesso baseado em papéis, a dupla identificação, até o uso da biometria e certificados e assinaturas digitais. Mesmo que o processo de uma assinatura digital sobre um certificado de nascimento de óbito poderia parecer mais difícil, porque precisa de mais recursos para certificantes, e o assunto mostrou que não diminuiu a cobertura e já favoreceu a qualidade do dado. E desde o ponto de vista das estatísticas, os formulários de cadastro online poderiam favorecer a tomada das decisões mais oportunas, favorecer a vigilância da saúde pública, dar informações para planejar, executar, avaliar as informações, intervenções sanitárias e os boletins de informação demográfica, tanto que podem produzir o Ministério da Saúde quanto os escritórios nacionais de estatística, que podem ser mais oportunas e mais a curto prazo, e nos ajudar para identificar rapidamente situações de excesso de mortalidade, por exemplo, por causas
específicas. Agora, dos fatores que tem que ser avaliado sempre para conseguir implementar esses sistemas de cadastro eletrônico online tem a ver com o contexto no qual é desenvolvido. Então, é importante não perder a infraestrutura tecnológica, as redes de comunicação que cada um dos países tem, qual é seu grau de conectividade e a penetração da internet e a telefonia móvel. Não queremos que passar da tecnologia baseada na tecnologia digital online que seja um fator excluinte das populações rurais mais afastadas dos centros urbanos, de um lado. Do outro lado, também é importante a capacitação e a alfabetização digital da cidadania. Temos que lutar por uma cidadania digital. Sendo um sistema baseado nesses fatores institucionais, passar de tecnologias baseadas no papel para essas tecnologias digitais vai precisar de muitos concertos institucionais, de trabalhar a governança, precisam de muita coordenação, esses três principais atores e outros, para conseguir dar sustentabilidade, legalidade, confiança pública e também que esteja isso alinhado com as políticas do governo eletrônico que tem em cada um dos países. Bom, agora, o que nós devemos, baseados em tudo que nós já mencionamos, se vamos querer que esse trânsito dos formulários no papel, formulários digitais para o cadastro, tem que avaliar o escopo desses projetos, avaliar se vai alcançar só para estabelecimentos de saúde ou populacional, avaliar se vai cobrir todos os âmbitos, tanto públicos quanto privados, urbanos ou rurais, como vamos continuar com o uso de papel, principalmente pensando na inclusão digital em aqueles lugares onde não fosse possível ainda coletar o dado eletronicamente e definitivamente toda nova aplicação tem que contribuir também para o fortalecimento do sistema geral. Não temos que parar de considerar 8 princípios para a elaboração de uma folha de um roteiro de transformação digital, os princípios da OPAS e também a maneira como nós estamos organizados, e já foi destacado esse Catri falou disso, os serviços sanitários estão encarregados da primeira parte da notificação, o cadastro, certificação médica, nascimentos, óbitos fetais. E baseados em tudo isso, a hora de querer colocar no roteiro, é necessário fazer um diagnóstico da situação, mapear o processo atual, identificando todos os atores, esses grupos de trabalho, também os formulários utilizados, tanto físicos quanto digitais, e muitas vezes no mesmo país podem existir, apesar que pode existir um formulário oficial para modificar as mortes, notificar as mortes, no papel poderiam existir outros formulários como serviço de medicina forense, serviços privados ou serviço de seguro social. Então, fazer um estoque de tudo isso e sobre esse mapa identificar as brechas, as lacunas, os problemas de cobertura e analisar as normas normativamente que possibilita a legislação que está em vigência. Baseado nisso, tem esse balanço que formulado esse roteiro no digital, que possa transitar por essas 4 fases principais e saber qual seria o aplicativo informático, tendo no contexto o escopo, com a participação dos usuários, de como
a poder esse sistema vai conseguir ter essa interoperabilidade e ter um protótipo em ver onde nós conseguimos colocar à prova e finalmente como escalar e ter esse plano de implementação. Y por supuesto, E, claro, levar em de que cuando consideração empecemos esto no va a ser fácil, e va a não será necesitar fácil, vai una precisar sostenibilidad y uma eso tiene que ver sustentabilidade con la sensibilización e de tem a ver autoridades com a sensibilização das y del personal de autoridades salud e con la do pessoal de capacitación y la saúde com o alfabetización treinamento e a digital, con alfabetização estrategias de digital, incentivos y com estratégias reconocimientos de y la incentivos e identificación reconhecimentos e a de las resistencias identificação al cambio para das promover una resistências à cultura mudança, para promover uma que cultura no nos que jale otra não vez nos hacia atrás, ¿no? deixe ir Entonces, de novo para trás. la E transformación aqui, para acabar, es esencial a para garantizar el transformação derecho a la digital é identidad, essencial para que existe garantir una necesidad o de direito à fortalecer y identidade. coordinar Existe a uma todos los necessidade actores de del sistema. fortalecer Entre todos os otras atores do cosas, sistema, desde entre outras coisas, desde a OMS, OPAS, é fundamental contar com o Comitê Nacional de Estatísticas Vitais e, nesse nível, decidir como vai o processo de transformação digital e, entre outros, criar um dos mais importantes, o foco dos direitos humanos, porque a ideia é que ninguém fique atrás nesse processo de transformação digital. Muito obrigado. É isso que eu queria compartilhar com todos vocês. Muchas gracias, Javier. Muito obrigado, Javier. Muito importante. Agora vamos passar para Manuel Janes Fernandes com a sua apresentação CIE 11 como componente fundamental para a digitalização das certificações de nascimento e óbito. ¿Qué tal? Gracias. Obrigado, Augustão. Muy buenos días a todas y todos. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite a essa atividade. Eu vou falar sobre a CIE 11 como componente fundamental para a digitalização das certificações de nascimento e defunção. É importante dos registros civis e cadastro de informação. E tem que ter presente essa modalidade de identificação quanto à modernização da CIE. Entre a CIE 10 e a CIE 11, não é unicamente uma atualização da classificação em si, mas uma perspectiva digital totalmente moderna. Ou seja, a CIE 11 vem numa plataforma digital, numa transformação digital, que está falando agora adeus aos próximos livros verdes em papel. Estamos transitando para um navegador, uma ferramenta de codificação e uma guia de referência para digitar em PDF para a língua espanhola. Isso nos fala de uma necessidade de buscar e concretar a interoperabilidade dos sistemas. E isso vai conduzir para aquilo que vai ter de interoperabilidade. Um modelo digital, temos os únicos definidos hierarquicamente e com a bondade de terem diversos idiomas, línguas, que vai possibilitar ter essa qualidade e transformação em saúde e cadastro civil. É importante destacar e salientar o que nós estamos falando nesse contexto da CIE 11, enquanto a interoperabilidade é falado. Esse é falado rápido, a capacidade de diversos sistemas para trocar informações com um significado compartilhado. Temos essa possibilidade que os clínicos, os médicos, os profissionais da saúde possam identificar seu termo médico-clínico de uma maneira como sua sabedoria médica nos identifica e, à sua vez, buscar o termo e identificar o termo dentro dessa mesma CIE 11. Isso vai nos ajudar não só para a livre praxis da comunidade médica, mas também para o resumo e também
porém vai acabar codificando a perspectiva com o uso da CIE para os médicos, não vão virar codificadores absolutamente. O que tem a ver com o C11 é buscar poder determinar seu diagnóstico e vai sair codificado. E claro que é de relevância desde a perspectiva da histórico-clínico, vigilância epidemiológica, certificado de estatísticas vitais, função de nascimento e o comparativo internacional. Também, falando especificamente do assunto de mortalidade, e o colega Javier falou há pouco, essa vantagem que nós temos hoje é parte do grupo de ferramentas que impulsiona a Organização Mundial da Saúde, essa DORIS, essa ferramenta que vai nos ajudar para captar a informação de mortalidade, certificados de defunção, de óbito e também acelerar a causa básica da defunção, atendendo à tecnologia. Isso desde uma ótica e de uma tarefa do pessoal codificador. Ou seja, com esse sistema vão estar sendo aplicadas as regras habituais para determinar a causa básica de SP1 e SP8, e eu enfatizo aqui M4, porque M4 é o mais complexo para codificar, inclusive é identificada a necessidade de uma supervisão de um codificador manual, ou seja, tem um percentual de 100 de 100, mas precisa um percentual de por volta de 20% para supervisar manualmente. Mesmo assim, pensando numa modalidade do uso de DORIS, que vai nos resumir 8 de cada 10 certificados, é uma ferramenta ótima. E, a sua vez, assim foi processada a informação, vai conseguir com outras ferramentas. Atualmente está se trabalhando com uma atualização de Codedit, onde são identificadas as diversas causas reportadas nas linhas e dá para identificar a inconsistência em faixas de idade para algumas doenças e causas de notificação imediata no nível global. E isso, voltando para esse ponto também central, isso em que vai ser traduzido? É claro que estamos procurando uma perspectiva atualizada, moderna, vanguardista, mas isto no final vai nos ajudar para ter essa qualidade dos dados e, a sua vez, a comparabilidade necessária, tendo uma codificação mais exata e uniforme é importantíssimo para que tanto os certificados de nascimento como óbito vão produzir e revelar as realidades de nossos países. Assim, 11 possibilita, com esse nível de detalhe, granularidade desde uma perspectiva técnica e também atendendo à necessidade imperiosa da qualificação desatualizada. É igual, não só desde a linha clínica médica de novas doenças ou condições de saúde, inclusive numa nova maneira de se classificar, mas desde a ótica digital 100%. Outro ponto importante para entender a transformação digital dentro dessa CIE-11 tem um grande plus que hoje a CIE-11 já é falado com diversas classificações que previamente, antes da CIE-11, pareciam isoladas. Inclusive, em alguns pontos técnicos, estava contracolocado diante das perspectivas técnicas. Hoje, eles estão se falando e salientando nesse contexto o SNOMED, que dentro dessa harmonização prevista com a CIE-11, o FHIR e o LOG, que são classificações de uso que estão linkadas com sistemas digitais. Hoje já está certa essa harmonização dos ecossistemas digitais de informação e saúde. Dá para mostrar nacional e regionalmente. Inclusive o FHIR está dentro dos sites, tem um link direto com esse outro link dessa forma de uso de classificações e terminologia.
A próxima é parte dessa linha de muitos dos países da região da América Latina. Estamos nessa transição quanto ao nível de implementação, e isto, sem dúvida, é parte de uma maneira importante para a perspectiva e a visão regional que tem Eyes for Health, ou seja, parte dessa modernização e uso da CE11 nos diversos cenários, ou seja, desde o centro de saúde, o posto de saúde, até as unidades que captam e processam informações de mortalidade, que vai aos cadastros civis também. É importante ter esse panorama bem identificado e, como já comentou a anterior palestrante, também tem alguns avanços. O CIE-11 fornece muito enfaticamente essa base, ajuda a manter essa agenda regional e nacional também. Temos que falar, tem muitos dos países, estamos alinhados nessa necessidade, é obrigada, que nos vai melhorar a qualidade do dado desde a perspectiva digital. E bom, vamos, nessa última parte da nossa apresentação, entender a evolução. Eu já comentava impressionante que o link com outros estándares, padrões e qualificações, classificações que estão dentro da mesma família de classificações internacionais, aquelas classificações derivadas como a CEO também está prevista, como outras, a CIE-11 também, que tem um comportamento em neurodesenvolvimento, entre outras, mas além da família das classificações, a espalhar para outros links e tecnologias, como eu já comentei, está destacado o SNOMED para esses fins clínicos. A CIE-11 hoje tem um conteúdo clínico que é digital totalmente, desde a ótica dos grupos de referência da OMS, está definido como um content model e tem uma URI por cada entidade, que a sua vez vira uma linha de codificação, mas tem uma URI e os códigos que, se utilizamos o navegador, aparece cada um de cada nível de grau. Aqui é importante identificar e é possível revisar com diversas línguas e uma perspectiva multiaxial para que seja usada em diversos contextos e âmbitos. Tem exemplos aqui, eu coloco um local que Javier falava também sobre amplitude, abrangência em outros países, como Brasil e Peru, e no México temos essa modalidade sobre certificação eletrônica de definição, onde já inclusive é um terreno bem fértil para fazer a transição social para a CIE-11. E, de qualquer jeito, não deveria ser um processo complexo, mas uma mesma linha técnica para continuar, para seguir e acompanhar e remitir nesses processos habituais, processos de rotina, porque nós fazemos essa transição. Hoje estão convivendo certificados em papel e digitais e chega nesse ponto de enlace num sistema tecnológico de óbitos, mas aos poucos vai permear essa necessidade do sistema do cadastro digital. E, a sua vez, identificamos como uma linha ótima para a implementação da CIE-11, também falando do modelo internacional das causas onde são reportadas, não deveriam impactar no fundo, quanto um médico vai conseguir continuar reportando suas causas de óbito como quando fazia no caso do papel. Então, é uma influência nessa determinação, uma influência de um termo ou outro, mas que tem essa liberdade de reportar e outro cadastro do processo, reportar essa causa básica pela linha de codificação. E é claro que as certificações de nascimento, onde são identificados as doenças ao nascimento dos bebês,
E quando falam de interoperabilidade semântica, se fosse reportada hipóxia perinatal ou prematuridade, tem que ser reportado desde a linha clínica, mas, a sua vez, a maneira de ser classificado seria certificado de nascimento ou prematuridade extrema, respectivamente. E não é parte dessa linha, mas também um exemplo exato de certificações eletrado de deficiência, como fazemos no México, e as causas pelas quais estão pedindo certificados de deficiência. Então, isso foi gerenciado desde o início e é um exemplo para compartilhar. E já finalizando, os benefícios que vamos ter quando usamos essa coisa boa da digitalização é nos alinhar com essa necessidade de ir para os modelos digitais e o benefício em saúde para ajudar a tomada das decisões e os vínculos para a Inform Health e os cadastros digitais e ter evidência para colocar os recursos e fazer menores o margem de erro e continuar avançando aos poucos, mas com passo firme. E já para concluir, a C11 não é só uma classificação, é uma estrutura digital semântica. Sua implementação nos certificados vitais não deve ver-se como um processo isolado, mas como um pilar para a transformação digital e é parte do ecossistema do IS4Health. E também Javier falou, e coincidimos nisso, é investir recursos de qualquer lugar, identificar o que já temos e tomar ações sobre o que nós não temos. Muito obrigado. Muchas gracias, Manuel. Muito obrigado, Las tres presentaciones Manuel. As três apresentações estão complementadas. A la C11, semántica, que tem essa semântica e as rotas e todo o trabalho que a região está trabalhando. paso la Então, palabra para passo a palavra para Víctor Hugo. Victor Hugo. Muito obrigado, Juan. Não temos tempo, infelizmente, para perguntas e respostas. Nós já respondimos algumas no site de perguntas e respostas. Eu gostaria de agradecer principalmente a audiência. Nós já tivemos mais de 360 participantes nessa sessão. Eu gostaria de agradecer também, é óbvio, aos palestrantes e a todos os colegas da OPAS que apoiaram a realização dessa sessão. A Miriam Caracolha, Tim Smith, Paulina Pacheco, Anaí Fernandes, Ana Serrano, Luiz Cotter. E também, claro, aos intérpretes que sempre estão nos potencializando essa difusão, essa divulgação de conhecimentos que está sendo realizado nessas sessões. Já está ficando menos de um minuto. Mirna, por favor, se você tiver alguma coisa para adicionar. Não repetir os agradecimentos, copie suas palavras. Esperamos daqui a 2 semanas. Muito obrigada por esses palestrantes fantásticos que sempre fortalecem e nos ajudam a fortalecer o conhecimento regional. Abraço e um bom dia, boa semana para todos.